Boa noite, então, todos os meus irmãos. Boa noite aos irmãos que vão assistir e acompanhar essa ministração aqui pelo nosso canal do YouTube, do Propósito de Jesus. É uma bênção a gente poder estar aqui reunido. Glória a Deus. Irmãos, hoje eu quero falar aqui a respeito do jejum e oração. Um assunto que às vezes a gente acaba falando pouco, né? Mas é um assunto de extrema importância. Por quê? Porque quando nós vamos observar aqui nas Escrituras, nós vamos ver várias passagens ao qual aos homens de Deus, ao povo de Deus, e até povos que vão se converter ao Senhor, até nós vamos observar aqui um exemplo, povos que se convertem ao Senhor quando eles têm a ciência de quem é o Deus Todo-Poderoso, do que eles foram livres pelo Senhor, eles aplicam então esse jejum, né, e a oração. Então, nós precisamos compreender também porque, às vezes, vai passando batido no nosso dia a dia, né, no mês, e a gente acaba, às vezes, não aplicando também o jejum, a oração talvez mais, né, mas talvez o jejum a gente acaba, às vezes, deixando de lado, e também, às vezes, muitas vezes, por desconhecer um pouquinho a respeito do jejum, qual é o seu efeito, amém? Primeira coisa que nós temos que entender acerca do jejum de uma forma simples, prática, né? O que é esse jejum? Jejum, ele é nada mais é do que a abstenção de alimento. Quando você se abstém de alimento por um período de tempo, né? Quando você determina um período, você está em jejum, né? Principalmente quando é da parte da manhã, que você acorda ali, você está em jejum, tá? Sem esse alimento. E eu quero trazer aqui agora alguns exemplos, né? Alguns textos bíblicos que vão estar apontando para essa prática do jejum e como que nós podemos aplicar essa prática e o porquê que eles aplicavam essa prática nas questões de Deus, nas questões espirituais. Tem um texto lá em Esdras, no capítulo 8, versículo 21. Ele vai dizer assim, Esdras 8, 21. Ali junto ao canal de Ava, proclamei jejum para que nos humilhássemos diante do Senhor, Deus, e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. Amém? Então, olha, nós vamos aprender um pouquinho aqui também com passagens bíblicas, porque a gente acha que às vezes só orar, só eu orando tá bom. Mas acredito que quando nós conhecemos, não que a oração não tenha efeito, ou não que a oração não seja suficiente, não é isso que eu estou falando. Mas eu acredito que quando nós vamos conhecendo o verdadeiro Deus, tudo o que ele fez e que ele representa para nós, nós vamos sempre dar um passo a mais. E o que que eles querem dizer aqui com o jejum? O jejum, ele nada mais é que você humilhar a sua carne. E você vai pegar todos os textos falando aqui sobre jejum, você vai ver que ele está linkado com a humilhação. É se humilhar perante o Senhor. Não humilhar os outros, mas se humilhar. Isso faz com que nós, como filhos, como servos do Senhor, nos mantemos humildes diante dele. Esse é o objetivo. Então, aqui você vai ver esse texto falando, né, nós nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedimos uma viagem segura. Veja que aqui ele aplica essa humilhação, reconhecer quem Deus é e saber que só Ele, porque, irmãos, quando nós reconhecemos que só Deus pode fazer algo por nós, isso já é uma humilhação, é um tipo de humilhação. É você dizer assim, ah, eu não consigo, eu preciso do Senhor. Isso é se humilhar, é se prostrar ao Senhor. E essa humilhação eles usam também do jejum. O que que eles estão fazendo? Eles estão abrindo mão de algo físico que sustenta o seu corpo para dizer assim que o meu verdadeiro sustento vem do espiritual, ou seja, do Senhor. Então aqui nós temos um tipo de aplicação do jejum. Amém? Vamos olhar outro texto aqui, outro texto. Esse texto aqui eu acho muito interessante porque justamente fala daquilo que nós mencionamos no início, sobre um povo se converter. Um povo, quando compreende o quão mal era,
e reconhece Deus, o que Deus fez, do que Deus livrou, o comportamento deles inicial é o quê? É se humilhar diante do Senhor, é se prostrar, é adorar, é reconhecer. Texto lá de Jonas, capítulo 3, versículo do 5 ao 10. Acredito que a passagem de Jonas todo mundo conhece, né? Uma passagem muito conhecida, muito famosa. Mas esse trecho eu quero ler aqui do capítulo 3, do versículo 5 ao 10, que diz assim: Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirando o manto real, olha que forte, tirando o seu manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. O que é isso? É se humilhar. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei de seus nobres. Não é permitido a nenhum homem, e olha só, olha como esse cara aqui ele foi além, a nenhum homem ou animal. Cara, até os animais entraram aqui no jejum. Bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Olha que profundo, né? Sem comida e sem bebida. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os seus maus caminhos e a violência. O que ele está dizendo assim? Ó, se convertam. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos, tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Deus se arrependeu e não o destruiu como tinha ameaçado. Então, irmãos, olha, esse povo de Nínive aqui era um povo que cometeu muita atrocidade contra o povo de Deus. Por isso, até que Jonas não queria ir pregar nesse território, não queria pregar para esse povo, porque ele sabia que se ele pregasse e eles crescem, o Senhor ia retirar, digamos assim, os intentos maus que o Senhor, ou aquilo que o Senhor tinha programado de mal, a sua ira de derramar sobre o povo. O Senhor ia remover isso, ia abençoar o povo. Mas olha só que tremendo, esse povo que acabou de se converter tomou uma medida extrema. Não, vamos jejuar, nem animal vai se alimentar. Vamos orar ao Senhor. Ou seja, vamos nos arrepender e vamos reconhecer que só o Senhor é Deus. Vamos clamar pela sua misericórdia. O que me leva também a entender a respeito do jejum e a oração? Mais voltado ao jejum, que normalmente aqui esse jejum e oração, eles aplicavam em situações extremas, em situações realmente que tinham uma importância elevada. Porém, nós temos que nos perguntar: nós vamos deixar para jejuar só quando precisamos de algo muito importante da parte do Senhor? Será que é só quando nós precisamos de algo de extrema importância da parte do Senhor é que nós vamos nos humilhar diante do Senhor? Porque isso senão fica um pouco, digamos assim, só vou fazer quando eu preciso. É ou não é? Eu vou só vou orar quando eu preciso. Eu só vou jejuar quando eu preciso. Irmãos, daqui um pouco nós estamos se relacionando com Deus somente quando nós precisamos. E aí nós não vamos avançar em realmente conhecer quem Deus é. E quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós nos conhecemos. Ou seja, nós vamos conhecer a perfeição de Deus e vamos conhecer o quão mal nós somos. E aí nós vamos começar a observar a grandeza da obra que o Senhor fez por nós e está fazendo em nós. Porque às vezes nós temos, como nós ministramos aqui outro dia, às vezes nós temos a obra da cruz, né? A salvação, como nós já recebemos, muitas vezes acaba se tornando algo comum, algo já básico, algo que é simples. Acaba caindo nesse conforto para nós. Mas não deve ser assim. Nós temos que ter todas as obras que o Senhor fez por nós, nós temos que entender como grandiosas e todos os dias nós agradecermos o Senhor pela misericórdia. Nós devemos nos humilhar perante o Senhor, nos curvar. Quando nós falamos em adorar o Senhor, adoração não é nós ficar lá cantando uma música. Vamos louvar o Senhor, erguer a mãozinha lá e ficar cantando uma música, não. Irmão, adoração, o que é?
É se curvar. Vem da mesma palavra. Por isso que quando você vai diante da imagem, você se curva, pronto, adorou. Com o Senhor é a mesma coisa. Quando você se prostra ao Senhor, quando você se sujeita ao Senhor, é adoração. Por isso que o Senhor diz, não terei outros deuses. Você não vai se curvar diante de outros deuses, não vai servir a outros deuses. É isso. Amém? Vamos seguir ali. Vamos pegar aqui um outro texto. Esse texto aqui que eu vou trazer agora é de Daniel 9, versículo 3, é um Daniel, um livro, um texto que, irmãos, ele é tremendo todo o seu contexto, tá? Por quê? Vamos ver o que Daniel fala ali. Ele vai dizer assim: Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e cinza, em pano de saco e coberto de cinza. O que Daniel estava, o que era o contexto aqui? Se você pegar todo o capítulo aqui, ó, de Daniel 9, você vai ver que Daniel, é, ele descobriu algo, o Senhor revelou algo para ele, pelas escrituras. O que Daniel estava falando? O assunto era o tempo que o povo estava no cativeiro, e que já estava cumprido o tempo de o povo estar no cativeiro. E Daniel descobriu isso através das Escrituras. E descobrindo isso através das Escrituras, o que Daniel fez? Foi orar e jejuar. Aí, quando você pega depois do versículo 4, 5, que você vai ver que Daniel ele se humilha diante do Senhor. Ele começa lá reconhecendo o Senhor, bem dizendo o nome dele, falando quem era o Senhor. E ele vai dizer assim: Senhor, nós nos arrependemos. Sabemos que nós pecamos contra o Senhor. Ele começa a fazer o quê? Ele se humilhar e humilhar a própria nação. Nós sabemos que nós fizemos errado e tal. O que é isso? Digamos, aí ele colocou ele e o povo lá embaixo e o Senhor no seu devido lugar, nas alturas, elevou o nome do Senhor. E depois, irmãos, de toda essa humilhação, essa oração, esse jejum que ele fez, você vai ver que um anjo se apresenta a ele para trazer resposta. E, irmãos, isso aqui eu achei tão tremendo porque Daniel ele veio jejuar e orar por uma questão. Mas quando o anjo veio trazer uma resposta, né? Aqui acho que todo mundo conhece, né? Às vezes o pessoal faz campanha, né? Os 21 dias de jejum ou os 21 dias de oração de Daniel, tá? Mas qual que é o mais importante aqui, irmãos? É que não foi os dias, não tem importância nos dias, mas e sim que Daniel orou até receber a resposta. Ele jejuou até chegar à resposta. Então, se a resposta demorasse ali 15 dias, ele orar os 15 dias, se demorasse 25 dias, ele orar os 25 dias, se fosse 30, 60, ele continuou orando até receber a resposta. Só que o interessante é que quando o anjo veio falar com ele, ele disse assim, desde a saída da ordem, ou seja, quando você orou, saiu a ordem para te trazer a resposta. Aí nós temos um outro contexto que o anjo, quando veio descer para trazer a resposta, teve uma batalha no céu. Aí o anjo precisou vir ajudar ele para atravessar as regiões celestiais e trouxe a resposta para Daniel. E aí, quando você vai seguir aqui na revelação e na resposta de Daniel, irmãos, o Senhor lhe traz a revelação que hoje é a base do estudo, do ensino de escatologia, que é o estudo do fim de todas as coisas. Então, uma revelação o Senhor trouxe para ele através daquela humilhação, daquele reconhecimento do Senhor, aquele tempo de oração, veio uma resposta além do que ele esperava, algo que hoje nós temos para a base de ensino e de estudo, foi através desse tempo de oração e jejum dele. Então veja como isso é forte. Esse tempo que você se dedica em se humilhar diante do Senhor, de você orar, pode te trazer respostas da qual você nem imaginaria. Veja que a Bíblia fala, né, que às vezes nós pedimos, mas não recebemos porque não sabemos pedir. Mas observe que às vezes até mesmo sem você saber pedir, o Senhor te envia aquilo que você necessita. Às vezes mesmo que você não espere, mas pela sua dedicação em se humilhar, em se dedicar ao Senhor, em orar, o Senhor te envia. Então, essa passagem aqui de Daniel, ela é tremenda para nós observarmos é, é, esse princípio, né? Essa ferramenta que Daniel usa também, que é o jejum e a oração, e que trouxe um benefício que nos alcança,
que nos alcançou e vai alcançar aqueles que virão depois de nós. Amém? Vamos seguir lá. Mateus, no capítulo 4, no versículo 1 e 2, ele vai dizer assim, um exemplo, né, já agora do Novo Testamento, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se ele, que é o nosso exemplo, nosso modelo a ser seguido, se ele jejuou, quem somos nós para não praticar, né, o jejum e a oração? Ele vai dizer assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, depois de jejuar 40 dias e 40 noites. Teve fome. Então, ó, vamos observar que aqui o Senhor, mesmo ele sendo o nosso Senhor Jesus, mesmo ele já sendo batizado com o Espírito Santo, porque ele recém tinha saído da água, e nós vemos pelos textos que ele foi batizado, e mesmo assim, ele sendo o Cristo, ele se humilhou. Irmãos, nós temos que lembrar de uma coisa. A Bíblia diz que o Senhor, ele se desfez da sua glória, ele abriu mão da sua glória, e ele veio para a terra, né, se tornar a semelhança do homem. Só esse fato já é uma humilhação. Ele está sentado com o Pai, ele ser o próprio Deus, porque a Bíblia assim diz. E ele vir se tornar uma forma de homem, de servo. Isso já é uma humilhação para ele. Então, se nós pensarmos assim, ele ainda precisava se humilhar mais, ele ainda precisava orar e jejuar, ele ainda precisava passar pelo deserto, já que ele ia passar por todas aquelas lutas. Mas lembra que nós lemos um texto onde que a pessoa ora e jejua, pedindo para que o Senhor guardasse ela e a família dela em boa viagem ali em Esdras. Então, irmãos, quando o Senhor faz a mesma coisa, quando ele ora e jejua, ele está fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque o processo que ele ia passar era terrível. Então, em todo tempo, o Senhor também tem que estar fortalecendo o nosso Senhor Jesus, para que ele atravesse tudo que ele precisaria atravessar, pelo peso do propósito. Então, se Jesus fez o jejum e oração, irmãos, isso é algo que tem que começar se tornar uma prática nossa. Mesmo que você, mas eu não consigo ficar muito tempo, irmão. Deus ele conhece teu coração, ele sabe da intenção. Se você fizer um pouco e aquele tempo de jejum e oração, você passar jejuando e também orando, porque não adianta, vou só ficar sem comer e pronto. Mas no tempo que você estiver de jejum, ore também ao Senhor. Ah, mas eu vou estar no trabalho, não tem problema. Ore em pensamento ou ore em voz baixa, mas esteja orando, esteja com o teu pensamento no Senhor. Mesmo que seja por pouco tempo, e o teu corpo vai se habituando, e daqui a um pouco você mesmo vai se habituando a ficar mais tempo. E você vai ver que quanto mais você jejua, você vai ver que você humilha a sua carne, você enfraquece a sua carne. Só que você se fortalece no espírito, você espiritualmente você fica muito mais sensível. E claro que isso também, irmãos, nós não vamos fazer só para nós. Ah, eu vou jejuar porque eu quero pedir algo para o Senhor, para mim, em específico. Não, irmãos, nós observamos aqui que o próprio Senhor Jesus, ele orou e jejuou, e o propósito dele não teve nada a ver com ele, envolvia todo o restante da humanidade. Então, que o nosso jejum e oração também seja dessa forma, que não envolva somente a nós, mas que envolva outras pessoas, que a gente possa jejuar, orar e jejuar. Para quê? Para nos humilhar diante do Senhor. Olha, Senhor, né? Como nós temos feito aqui em oração pela Lia e pela De Giovanni. Olha, Senhor, nós sabemos que nós não merecemos. Sabemos que nada do que o Senhor tem colocado nas nossas vidas não era para nós, nós não merecíamos nada. Nada nós fizemos para merecer. Mas o Senhor que é bondoso, o Senhor que é misericordioso, o Senhor que é digno de toda a honra e toda a glória. Mas o Senhor que é misericordioso, o Senhor tem ouvido as nossas orações e te pedimos novamente. E aí você coloca os seus pedidos em oração. Mas isso faz o quê? Quando nós nos humilhamos com um jejum, você chega de uma forma mais humilde diante do Senhor. Porque, irmãos, se você observar, muitas orações estão chegando diante do Senhor como se fosse uma obrigação. Ó, Senhor, o Senhor tem que fazer, o Senhor tem que me dar.
Olha, eu preciso disso aqui. Irmãos, com quem que nós estamos falando? Sabe, às vezes parece que o povo perde a noção de com quem está falando. Então, quando nós aplicamos essa prática do jejum, nós vamos fazer com que a nossa carne ela não se ressalte, ela não se sobressaia, que a nossa carne se mantenha humilde, que ela se humilhe diante do Senhor. E a gente chegue diante do Senhor e trate ele da forma correta. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos senhores. Então nós temos que tratar ele dessa forma. É o Deus que nos sustenta. Irmão, se a gente não fala isso, se a gente não trata nem os pais ou as pessoas que estão à nossa volta dessa forma, ó, você é obrigado a fazer isso para mim, você não. A gente não faz isso com as pessoas, quanto mais vamos fazer com o nosso Deus que nos sustentou, nos sustenta e que nos resgatou, né? Então, isso acaba nos ajudando também num relacionamento com o nosso Deus. E, né, falei um pouquinho aqui das questões espirituais e eu peguei aqui na internet mesmo. Depois você pode jogar aí também e olhar aí os benefícios. Eu peguei aqui algo bem simples, falando sobre o benefício do jejum. Ele vai dizer assim: o jejum ajuda a fortalecer o sistema imunológico, melhora a disposição e a agilidade mental, previne o envelhecimento precoce, além de aumentar a queima de gordura corporal, promovendo o emagrecimento. Ou seja, você tem um benefício espiritual, você melhora também a forma de você se relacionar com o Senhor, e você também tem um benefício no templo do Espírito, que é o seu corpo, do qual nós precisamos cuidar. Amém? Então, irmãos, isso só traz benefício para nós. Vai nos ajudar em todas as áreas. Amém? Não vai nos trazer nenhum mal. E aí, tem um outro texto aqui, em Isaías. Esse texto aqui, eu me lembro que uma vez até quem compartilhou conosco, até falei com ele hoje, foi nosso irmão, o Ceslav, e ele compartilhou aqui uma vez conosco esse texto e me chamou muito a atenção. E eu tenho sempre guardo esse texto aqui em mente quando eu falo, principalmente em relação a jejum, eu sempre trago ele porque ele é algo diferenciado. Que está lá em Isaías 58, o versículo 3 ao 6. Ele vai dizer assim: Por que jejuamos, dizem, e não o viste? Por que nos humilhamos e não o reparaste? Contudo, no dia do jejum vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Olha só, isso aqui nos traz uma chave, né? Não quer dizer que você esteja orando que você vai estar atendido. Você estará sendo atendido. Depende da forma com que você ore. Então, quer dizer que essa parte de nós nos humilhar, nessa parte do jejum, ela colabora para que a nossa oração seja atendida. Olha só, será esse jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe? Viu como o jejum ele trata justamente sobre essa humilhação? E incline a sua cabeça como um junco, e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que eu desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? O que o Senhor está falando aqui? Esse é o jejum que ele espera. Que você solte as correntes, né, desatar as cordas do jugo, trazer as pessoas, né, aqueles que estão oprimidos para a liberdade. Ou seja, o jejum vai muito mais além de nós só nos humilhar e pedir coisas ao Senhor através da oração. Vai muito além. O jejum, ele parte disso, em você reconhecer quem é Deus, se humilhando. Mas através de você se humilhar e orar, o que o Senhor espera posteriormente a isso é que você cumpra com a obra, com o chamado, que você alcance aos outros, retire o jugo dos outros. Você liberte as pessoas do cativeiro apresentando Cristo. Que vocês ajudem as pessoas a chegar ao conhecimento de Cristo.
que essas pessoas tenham liberdade assim como nós estamos tendo. Então, o jejum e a oração vai produzir isso. Ele é um caminho. E agora nós vamos observar um outro texto que nós vamos entender que a falta do jejum e a oração, ela acaba impedindo que essas obras aconteçam através das nossas vidas. Vamos abrir lá o texto lá em Mateus 17, é um texto bem conhecido, tá? Mateus 17, no capítulo 15. Vai dizer assim: Senhor, tem misericórdia do meu filho, pois é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E eu trouxe aos teus discípulos, mas não puderam curá-lo. Ou seja, na verdade, o menino aqui estava endemoniado. Um demônio possuindo esse menino e estava acabando com o menino. E eles tentaram trouxeram o menino aos discípulos, os discípulos não conseguiram expulsar esse demônio. Versículo 17. E Jesus, respondendo, disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei contigo? Até quando vos suportarei? Trazei-mo aqui. Quando o senhor fala isso, o que ele está falando aqui? Ó? Incrédula e perversa. O perverso aqui não é porque você pratica o mal, uma geração que estava praticando o mal. Não, estavam falando aqui dos discípulos. O que ele está se referindo à perversidade que o senhor também entende como perversidade? É saber que você pode libertar alguém que está sendo principalmente acometido de um espírito maligno e você não faz. Então, isso o senhor também o senhor também entende como perversidade. Você tem essa capacidade de libertar o irmão. O irmão está sofrendo acometido de um espírito maligno que está acabando com a sua vida. E você, tendo as ferramentas para o libertar, não faz. Isso o senhor também chama de perversidade. E aqui, quando o senhor fala sobre até quando eu tenho que suportar, não é até quando eu tenho que aguentar vocês, é até quando eu tenho que dar suporte a vocês para que a obra seja feita através de vocês. Porque aqui foi isso que o senhor teve que fazer, o senhor teve que dar suporte para poder realizar a obra, porque eles não conseguiram fazer a obra sozinho. Aí o senhor diz, então, trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele. Desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram: Por que nós não podemos expulsá-lo? E Jesus lhes respondeu: Por causa da vossa incredulidade. Porque, na verdade, eu vos digo que, se tiverdes fé como um grão de semente da mostarda, direis a este monte: remove-te daqui para lá. Será removido, e nada lhe será impossível. Isso aqui o senhor está falando de algo espiritual. Um monte, o senhor está se referindo às potestades, os principados, aos demônios. Então, quando o senhor fala, quando você der uma ordem no mundo espiritual, você tem que crer que isso vai acontecer. E justamente não aconteceu por conta da incredulidade dos discípulos. E ele vai dizer assim, versículo 21, mas esta espécie não se expulsa senão por oração e jejum. E aqui, quando nós observamos esse texto, sempre nos dá a entender que essa casta de demônio, como diz algumas versões, normalmente a gente se refere à casta que estava no menino. Mas o Senhor não está se referindo à casta que estava no menino. Ele estava se referindo à incredulidade. A casta de demônio ele estava se referindo à incredulidade dos discípulos. Então, o porquê disso? É porque quando você jejua, você vai estar saindo de viver só na carne para estar mais no espírito. Assim você vai conseguir realizar essas obras do Espírito. Então, aqui o senhor está dizendo, esses tipos essa espécie só se expulsa através de jejum e oração. O que que é? É você fortalecendo o Espírito e diminuindo a ação da carne. Assim você vai deixar de ser incrédulo. Que o que que é a incredulidade? É uma obra da carne. É não crer nas coisas espirituais. Porque as coisas espirituais só o homem espiritual discerne. Então, quando você pratica o jejum, você se fortalece no espírito, fazendo com que esse espírito de incredulidade não esteja em você. E através de você crer, agora sim você consegue dar continuidade
na obra, como nós lemos lá em Isaías, em poder libertar os cativos. Por que que eles não puderam libertar? Lembra que o Senhor falou lá em Isaías? É esse o jejum que eu quero? Só de um dia vocês vêm aqui se curvar, mas ainda termina em briga, em vocês humilhando aqui os seus servos? Ele disse, não é esse o jejum. Quero que verdadeiramente vocês se humilhem, que vocês verdadeiramente creiam e retire esse espírito de incredulidade, porque só crendo vocês vão conseguir realizar as obras. E aqui pode ter certeza que quando a pessoa jejua, vai conseguir expelir os demônios, vai conseguir curar os enfermos, vai conseguir realizar as obras que o Senhor fez e ainda faz. Por que que é muito difícil hoje nós crermos quando o Senhor fala ali que nós faríamos obras e maiores do que as que ele fez? Por que que é difícil nós crer? Porque também nós não aplicamos o que o Senhor aplicou. Porque hoje tudo nós recorremos às coisas naturais. Tudo na nossa vida, o princípio deveria ser a oração e depois você buscar as coisas naturais. Mas nós fazemos ao contrário. Primeiro nós buscamos as coisas naturais. Aí no caminho a gente vai vendo que não vai dando certo, a gente vai orando, vai orando, vai orando. E às vezes o Senhor precisa deixar dar tudo errado para daí a gente ver que com a força do nosso braço, com a força da carne, nós não conseguimos, para que daí, quando as coisas acontecerem, a gente reconheça, não, realmente, não foi de nós, foi do Senhor. E aí, quando nós reconhecemos, o que que nós fizemos? Se humilhamos. Então, até nisso, o Senhor tem que nos ajudar a nós nos humilharmos diante dele. Mas que bom que fosse que a gente pudesse se humilhar diante do Senhor sem precisar passar por essas situações criadas pelo Senhor. Mas que a gente possa entender e compreender isso para que a gente dê continuidade na nossa caminhada e realizar as obras a qual o Senhor espera que a gente realize. Irmãos, nós precisamos crer, como nós ministramos aqui em relação à fé esses dias, nós precisamos trilhar o caminho, que é o quê? Jejum e oração. Jejum e oração. Retira a nossa incredulidade, nos habilitando para fazer as obras. Porque, irmão, não adianta você receber o Espírito Santo em você e você não crer que ele habita em vós e você não crer que é ele que faz através de você. Então a incredulidade é uma das maiores barreiras para nós caminharmos com Deus e principalmente nos relacionarmos com ele. Amém? Mas era isso aí, irmãos. Então a nossa base, nosso processo tem que ser esse: jejum e oração. Vamos nos fortalecer em espírito, diminuindo a ação da carne, crendo, eliminando esse espírito de incredulidade, né? Lembra que nós falamos também sobre, semana passada ou retrasada, nós falamos sobre a fé, que acaba nos trazendo o quê? A falta de fé, que não deixa de ser essa incredulidade, ela acaba trazendo o quê? O medo também. O medo nos paralisa, nos traz incredulidade. Ah, isso aqui não vai acontecer, isso não pode acontecer. Ah, o senhor não é capaz de fazer. Então, vê que tudo está ligado. Todo esse sistema está ligado. Nós temos um caminho a trilhar. E esse é o caminho. O jejum, oração, é nos humilharmos diante do Senhor. Saber qual é o nosso lugar. Irmãos, o nosso lugar é aos pés do Senhor. E temos que dar graças por poder estar aos pés dele e não debaixo dos seus pés, como as Escrituras falam que ele vai colocar. Então, agradecemos o Senhor. Nós precisamos agradecer ao Senhor por toda a direção que ele nos tem dado, todo o passo a passo para se relacionar com ele e para realizar as obras, que é ele que faz através de nós. Então, o que que ele precisa de nós? Que a gente creia. A parcela que ele precisa de nós é isso, é crer, é dar esses passos de fé, jejuar e orar. Amém? Glória a Deus.